E se a gente montasse a tripulação mais poderosa possível de One Piece? Mas não é qualquer tripulação. Eu tô falando de pegar simplesmente os personagens mais fortes, mais completos e mais úteis para cada função dentro de um navio pirata. Capitão, imediato, navegador, médico, cada escolha aqui vai ser pensada para formar um bando mais absurdo que já existiu nesse universo. E a ideia é simples. Para cada função a gente vai analisar os melhores candidatos e escolher aquele que realmente faz sentido, não só pela força, mas pelo conjunto completo, porque no final desse vídeo a gente vai ter simplesmente o bando mais roubado que já navegou pelos mares de One Piece. E olha, já vou avisando, algumas escolhas aqui vão ser bem diferentes do que a maioria faria. Dito isso, bora para esse vídeo. Fala meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. E se você curtiu o tema desse vídeo, desce aqui embaixo rapidinho, deixa o teu like para ajudar o meu trabalho por aqui e ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Antes de qualquer coisa, não dá nem para falar de pirata sem falar do navio. Em One Piece, o navio não é só transporte, ele é literalmente a base da tripulação. É onde todo mundo vive, luta, foge e sobrevive no meio dos mares mais perigosos do mundo. E quando a gente começa a pensar nos melhores navios, alguns nomes já vêm direto na cabeça. Tem o Queen Mama Chanter, que além de ser gigantesco, ainda tem vida própria, graças aos poderes da Big Mom. É um conceito absurdo, mas depende totalmente dela para funcionar daquele jeito. Também tem o lendário Oro Jackson, o navio do Rei dos Piratas. Só o fato dele ter chegado até Laugh Tale já coloca ele em outro nível, e ainda foi construído com a madeira da árvore de Adão, a mais resistente do mundo. E claro, não dá para ignorar o Pluton, que é basicamente um navio de guerra capaz de destruir ilhas inteiras. O problema é que a gente quase não sabe nada sobre ele, então fica difícil usar isso aqui como base real. Agora, se a gente quer o melhor navio possível hoje, não tem como fugir do Tousen Sunny, porque ele não só foi construído com a mesma madeira lendária do Oro Jackson, como também é de longe o navio mais tecnológico da obra. Ele tem sistemas de propulsão, veículos auxiliares, armas, mobilidade absurda. É praticamente um navio do futuro. E o mais importante, ele ainda pode evoluir. Com a tripulação que a gente está montando aqui, esse navio facilmente poderia se tornar algo no nível de uma arma ancestral. Então, não tem discussão. O nosso bando vai navegar com o Tousen Sunny. Agora, por mais estranho que pareça, até a tripulação mais poderosa do mundo precisa de alguém para fazer o trabalho sujo. E é aí que entra o aprendiz. Dentro de One Piece, o aprendiz não tá ali só para limpar o convés ou obedecer ordem. Ele é alguém que tá aprendendo com os melhores, vivendo aquela rotina e principalmente alguém com potencial de se tornar um monstro no futuro. E isso já aconteceu várias vezes com o próprio Shanks e Bug, que começaram como aprendizes no navio do Roger e anos depois os dois viraram figuras gigantes no mundo. Então aqui a gente não quer qualquer criança, a gente quer alguém que já mostre um potencial absurdo desde agora. E dois dos melhores candidatos para isso são bem curiosos. De um lado temos a Bonnie, que mesmo sendo somente uma criança, já conseguiu liderar uma tripulação inteira e ainda faz parte da pior geração, fora o poder dela de manipularidade, que por si só já é completamente quebrado. Do outro lado, temos o Kozuki Momonosuke, que pode até não parecer tão impressionante à primeira vista, mas quando você começa a olhar com calma, o nível dele é absurdo. Ele é filho do Oden, carrega uma das linhagens mais importantes do mundo, possui uma fruta artificial baseada diretamente no poder do Kaido e ainda por cima consegue ouvir a voz de todas as coisas, uma habilidade raríssima que já ajudou figuras lendárias no passado. Ou seja, não é só potencial, é destino. Então, não tem muito o que discutir aqui. O aprendiz da nossa tripulação vai ser o Momonosuke.
Agora que o navio tá pronto, a gente precisa de alguém para garantir que ele realmente vá para onde a gente quer, porque nos mares de One Piece não basta só ter um bom navio, tem que saber controlar ele no meio do caos. O timoneiro é justamente o cara responsável por isso. É quem segura o leme em situações absurdas, desvia de ataques, enfrenta tempestades e mantém o navio estável mesmo quando tudo tá dando errado. E aqui a gente tem alguns nomes interessantes. Temos o Jesus Burgs, que é um monstro de força. Depois da fruta dele, o nível ficou absurdo. Mas ser forte não significa ser um bom timoneiro. O Chique também entra na conversa. Um pirata lendário, rival do Roger, com experiência de sobra no mar. Mas no caso dele, o destaque sempre foi poder e liderança, não exatamente habilidade técnica no controle do navio. Agora, quando a gente fala de domínio real do mar, aí entra o Jinbe. Ele não só é um dos melhores usuários de Karate Tritão, como também tem um controle absurdo sobre correntes marítimas, ondas e tudo o que envolve o oceano. Em batalha naval, ele praticamente joga em casa. E mais importante, ele já provou várias vezes que consegue comandar o navio em situações extremas, coisa que poucos personagens mostraram de verdade. Então aqui não é só sobre força, é sobre quem realmente domina o mar. E por isso, o timoneiro da nossa tripulação vai ser o Jinbe. Agora, de nada adianta ter um navio perfeito e um timoneiro absurdo se ele começa a quebrar no meio da viagem. O carpinteiro é o cara que mantém tudo funcionando. E quem conserta danos melhora o navio e garante que ele aguente qualquer situação. E aqui dá até para tentar forçar algumas opções. O Rob Lute já trabalhou anos como carpinteiro em Water 7, então tecnicamente ele teria habilidade para isso. Mas convenhamos, ele não é exatamente alguém que você colocaria para cuidar do seu navio. O Tom, por outro lado, foi simplesmente o maior carpinteiro da sua época. Foi ele quem construiu o Oro Jackson pro Roger. O problema é que a gente quase não viu ele em ação, principalmente em combate. E aí entra a escolha perfeita. O Frank, ele é discípulo do Tom, construiu o Tousen Sunny com a madeira mais resistente do mundo e ainda por cima já teve acesso aos projetos do Pluton. Ou seja, ele não só consegue manter o navio em perfeito estado, como também pode transformar ele em algo muito maior. Sem contar que ele ainda é um ciborgue com poder de combate absurdo. Então aqui não tem erro, o carpinteiro do nosso navio é o Frank. Agora, se tem uma função que literalmente decide se a tripulação vive ou morre na Grand Line, é o navegador. Os mares de One Piece não seguem lógica nenhuma. Climas mudam do nada, correntes são imprevisíveis, ilhas aparecem e somem. Sem um bom navegador, não importa o quão forte você seja, você simplesmente não chega a lugar nenhum. E até existem alguns nomes que a gente pode citar aqui. O Bippo, por exemplo, do bando do Lau, ele até cumpre a função, mas não se destaca nem como navegador e nem como combatente. O Laft também é um caso curioso, já que conseguiu invadir lugares absurdos sem ser notado, o que sugere um bom nível de habilidade, mas a gente sabe muito pouco sobre ele. Agora, quando entra a Nami, a conversa muda completamente, porque ela não é só uma navegadora experiente, ela praticamente sente o clima, consegue prever mudanças impossíveis, entender padrões que ninguém mais entende e guiar o navio com uma precisão absurda, mesmo nos mares mais caóticos. E depois dos upgrades, aí fica injusto. Com o Zeus, ela não só entende o clima, como também controla ele, cria tempestades, manipula raios, muda completamente o ambiente ao redor, ou seja, ela não tá mais só reagindo ao mar, ela tá dominando ele. Então aqui não tem discussão, a navegadora da nossa tripulação é a Nami. Agora, sobreviver ao mar é importante, mas sobreviver às batalhas é ainda mais. É aqui que entra o médico. Ter um médico em One Piece não é luxo, é necessidade básica. Sem isso, qualquer luta mais séria já seria o fim da tripulação. E aqui a gente tem opções muito boas. O Tony Chopper tem um dos maiores conhecimentos médicos da obra. Ele consegue tratar praticamente qualquer tipo de doença, tem várias formas de combate, mas ainda fica atrás em nível geral comparado com outros nomes. O Marco já é outro nível. As chamas dele curam, protegem, regeneram e ainda por cima ele é forte o suficiente para enfrentar almirantes. Um candidato absurdo. Mas aí entra alguém que simplesmente quebra o sistema. O Trafalgar de Water Law. Porque não é só sobre curar, é sobre controle total. Com a Upi Upi no Mi, ele consegue realizar cirurgias impossíveis, manipular corpos, remover órgãos sem matar, curar doenças de forma extremamente
extremamente precisa, e tudo isso em meio ao combate. Ele une conhecimento médico absurdo com uma das frutas mais quebradas da obra. Então, no equilíbrio entre cura, poder e versatilidade, não tem como. O médico da nossa tripulação vai ser o Law. Agora, pode parecer simples, mas ter um bom cozinheiro é o que mantém essa tripulação funcionando no dia a dia. Em One Piece, comida não é só conforto, é energia, recuperação e sobrevivência. Um bando forte precisa estar sempre bem alimentado, principalmente enfrentando batalhas constantes. E aqui a gente tem alguns nomes interessantes. O Strusen, por exemplo, é o cozinheiro-chefe da Big Mom. Só isso já diz muita coisa, considerando o nível absurdo de exigência dela com comida. E ainda tem o poder de transformar qualquer coisa em alimento. O Lucky Hawks também entra na discussão. Ele faz parte do bando do Shanks e claramente não é fraco. Mas o problema é que a gente quase não viu ele em ação como cozinheiro ou lutador. Agora, quando entra o Sandy, fica difícil competir. Porque ele não é só um cozinheiro incrível. Ele entende nutrição, sabe preparar alimentos ideais para cada situação, valoriza manter a tripulação saudável e ainda por cima é um dos principais combatentes do bando. Depois dos upgrades da Germa, o nível dele só subiu ainda mais. Resistência absurda, velocidade, força, tudo isso sem perder o foco principal dele, que é cuidar da equipe. Então, aqui não tem discussão. O cozinheiro da nossa tripulação vai ser o Sandy. Agora, se o objetivo final é encontrar One Piece, existe uma função que pode ser até mais importante do que todas as outras, o arqueólogo. Porque não adianta ter força, não adianta ter o melhor navio se ninguém consegue entender os poneglyphs. Essas pedras espalhadas pelo mundo guardam a verdadeira história, revelam caminhos e principalmente mostram a localização de Laugh Tale. E em One Piece, quase ninguém no mundo consegue ler isso. Até existe uma alternativa teórica que é chamada de voz de todas as coisas, uma habilidade rara que permite ouvir coisas que ninguém mais consegue, e que já foi usada por figuras como Roger. Mas isso ainda é limitado e não substitui completamente o conhecimento necessário. E aí entra alguém simplesmente insubstituível, a Nico Robin. Ela não só consegue ler os poneglyphs, como também sobreviveu a vida inteira sendo caçada justamente por isso. Tem conhecimento histórico e inteligência absurda e ainda é extremamente útil em combate. Ou seja, não é só uma escolha óbvia, é uma escolha obrigatória. A arqueóloga da nossa tripulação é a Robin. Agora a gente chega numa das funções mais importantes para manter a tripulação viva por muito tempo, o músico. Em One Piece pode parecer algo secundário, mas não é. O bando pirata passa meses no mar, enfrentando pressão constante, batalhas pesadas e situações que testam todo mundo o tempo inteiro. E é exatamente aí que entra o músico. Não é só entretenimento, é moral, é identidade, é o que mantém a tripulação de pé quando tudo começa a desmoronar. E aqui a gente tem dois caminhos bem diferentes. O primeiro é o Brook. Ele é experiência pura. Já viveu de tudo, ficou décadas sozinhos no mar, domina a música como ninguém e ainda mistura isso com habilidades de combate extremamente únicas. Ele representa mais o lado clássico do músico de tripulação, aquele que mantém a energia viva mesmo nos momentos mais sombrios. Mas aí existe uma outra opção, que simplesmente quebra a lógica de tudo. A Uta, porque ela não é só uma cantora, ela tem uma habilidade que literalmente transforma a música em algo absoluto. Quando ela canta, ela não só emociona, ela controla um mundo inteiro. Afeta a realidade e coloca qualquer pessoa que escuta em uma situação completamente fora do normal. Então aqui a comparação deixa de ser só experiência versus talento e vira algo muito mais absurdo. Um músico clássico extremamente completo contra um poder praticamente impossível de ignorar. E por isso, a escolha da nossa tripulação é a Uta. Agora, partindo para a próxima função, a gente entra em alguém que trabalha de longe, com precisão cirúrgica e que pode decidir batalhas sem nem entrar em contato direto com o inimigo, o atirador. Em One Piece, essa função é sobre alcance, precisão e principalmente controle de campo de batalha. Um bom atirador pode mudar completamente o rumo de uma luta, e aqui os nomes são pesados. O Sop representa a evolução pura. Ele começou como um mentiroso fraco e foi se tornando cada vez mais
mais útil, desenvolvendo precisão, criatividade e até mesmo o haki da observação em certos momentos. O Van Algo já é um monstro de precisão, ainda mais depois da sua fruta que praticamente transforma qualquer disparo em algo impossível de errar. O Ben Beckman traz o peso da inteligência e da reputação. Ele é o tipo de atirador que não precisa nem atirar para vencer, só de apontar já muda a situação. E ainda tem o Yasop, que é simplesmente tratado como um dos melhores do mundo no que faz. Precisão absurda, experiência de sobra e um nível de haki que combina perfeitamente com esse estilo de combate. E no fim das contas, quando a gente junta tudo isso e pensa em consistência, experiência e nível absoluto de precisão, a escolha da nossa tripulação é o Yasop. Agora a gente entra numa das funções mais clássicas de qualquer tripulação pirata em One Piece, o espadachim. Aqui não tem muito debate. Um espadachim não é só alguém que usa uma espada, é alguém que vive pela lâmina, que transforma a técnica, força e precisão em algo letal. É uma função que geralmente define o segundo ou até o principal pilar de combate de uma tripulação. E quando a gente olha para o nível mais alto dessa categoria, os nomes falam por si só. O Roronoa Zoro é o exemplo mais claro de evolução constante. Ele começou com um sonho simples e foi subindo de nível até se tornar um dos combatentes mais perigosos do mundo, dominando o haki e enfrentando adversários cada vez mais absurdos. O Vista também merece respeito. Ele já mostrou que consegue lutar de igual para igual em nível altíssimo, inclusive contra espadachins do mais alto escalão, sendo o principal espadachim dos piratas do Barba Branca. Mas quando a conversa sobe para o topo absoluto da esgrima em One Piece, não tem como fugir dele. Drácula Mihawk não é só forte, ele é reconhecido oficialmente como o maior espadachim do mundo, e isso muda tudo. Ele não depende de hype, não depende de suposição, ele já ocupa o topo confirmado dentro do universo. Então, sem muito mistério, o espadachim da nossa tripulação é o Mihawk. Agora, para fechar o núcleo mais clássico de qualquer bando pirata, a gente precisa de algo que quase todo navio lendário tem: um mascote. Pode parecer simples, mas em One Piece isso sempre tem um papel maior do que parece. O mascote não é só presença, ele ajuda na navegação, na proteção e até em momentos críticos de sobrevivência no mar. E aqui a gente tem algumas ideias. A Laboon é um dos mais simbólicos de toda a obra, mas ela funciona mais como um ponto emocional da história do que como suporte direto de tripulação. Já o Surume é completamente diferente disso. Ele é um Kraken, uma criatura gigante do fundo do mar, com força absurda e capacidade real de atuação em situações extremas. E o mais importante, ele pode literalmente salvar a tripulação quando alguém cai no mar, o que é uma das situações mais perigosas possíveis para usuários de Akuma no Mi. Então aqui não tem muito para onde correr. O mascote da nossa tripulação vai ser Surume. Agora a gente começa a subir um nível de verdade. Até aqui a gente montou uma tripulação extremamente completa em One Piece, com cada função bem definida, cada membro ocupando exatamente o papel onde é mais eficiente. Mas agora a gente entra numa camada diferente. Aqui não é mais sobre função específica, aqui é sobre poder bruto, porque chega uma hora que mesmo com tudo organizado, você ainda precisa de alguém capaz de simplesmente resolver situações que fogem completamente do controle. E é por isso que a gente adiciona o que a gente pode chamar de força bruta, especificamente a força bruta da tripulação. E nesse nível nem tem como fugir de dois nomes. De um lado, o Kaido, que já foi considerado a criatura mais forte do mundo, um monstro que praticamente não pode ser morto, com uma resistência absurda e um poder destrutivo que coloca ilhas inteiras em risco. Ele não é só forte, ele é uma calamidade viva. Do outro lado, temos o Monkey D. Luffy, que já ultrapassou todos os limites conhecidos com Gear 5. Ele luta de forma completamente livre, imprevisível e consegue transformar o combate em algo quase impossível de acompanhar ou controlar. Então aqui a ideia não é escolher entre um ou outro como substituto. É justamente entender que numa tripulação desse nível você precisa dos dois. Um representa a resistência absoluta, o outro representa a liberdade absoluta em combate. E agora sim, com esse nível de poder adicionado, a gente chega numa das posições mais importantes de qualquer tripulação séria: o primeiro imediato.
Em One Piece, o primeiro imediato não é só o segundo mais forte, ele é o braço direito do capitão. Alguém que segura a tripulação quando o capitão não pode agir. Alguém que impõe respeito e liderança no mesmo nível de um monstro de combate. E aqui a gente tem 3 candidatos que definem bem esse topo. O Ben Beckman é o cérebro dos piratas do Ruivo. Ele não precisa exagerar para ser perigoso. A simples presença dele já muda o comportamento de um almirante em batalha. O Silvers Hailing é literalmente a sombra do Rei dos Piratas, o homem que esteve ao lado do topo absoluto da história. E mesmo envelhecido, ainda mostra um nível absurdo de haki e experiência. Mas no fim das contas, quando a gente olha para impacto, escala de poder e importância histórica dentro da obra, não tem como ignorar o Edward Newgate. Barba Branca não era só um comandante forte, ele era um símbolo de força absoluta, um dos poucos homens capazes de rivalizar diretamente com Roger no auge, alguém cujo poder tinha potencial real de destruir o mundo inteiro. Então, dentro dessa estrutura absurda de tripulação, o primeiro imediato escolhido é ele, Barba Branca. Agora a gente chega no topo de qualquer tripulação em One Piece, o capitão. Aqui não é só sobre força, não é só sobre habilidade, é sobre liderança, presença, respeito e a capacidade de fazer todos os monstros da tripulação seguirem uma única pessoa sem questionar. E quando a gente olha para o nível mais alto da história da pirataria, 3 nomes inevitavelmente entram na conversa. O primeiro é o Rox de Shebeck, um capitão tão perigoso que reuniu alguns dos futuros maiores monstros do mundo sob a mesma bandeira. O cara tinha a ambição de dominar o mundo e comandava uma tripulação que parecia impossível de existir. O segundo é Shanks, um capitão que representa equilíbrio total. Ele não precisa impor medo o tempo todo, mas ainda assim consegue manter uma tripulação extremamente poderosa sob controle, com respeito absoluto, uma presença que muda o rumo de guerras inteiras. E o terceiro é Gold Roger. Aqui entra o ponto mais importante de toda a nossa escolha, porque Roger não é só um pirata forte, ele é o homem que chegou ao final da Grand Line, o único reconhecido como o Rei dos Piratas. E mais importante ainda, ele não chegou lá sozinho, ele transformou uma tripulação inteira em algo unido, leal, extremamente poderoso, mesmo sem depender de medo ou tirania. E existe um detalhe narrativo muito importante em One Piece. Depois do incidente em Gold Valley, onde o Rox foi derrotado, Roger não só cresceu em poder, ele cresceu como capitão, ele evoluiu em liderança, em presença e em significado dentro do mundo. Ele deixou de ser apenas mais um pirata forte e se tornou o ponto de referência de toda uma era. Então, entre os 3, a escolha final da nossa tripulação não poderia ser outra. O capitão é Gold Roger. Com isso, a tripulação mais absurda que já navegou pelos mares de One Piece está oficialmente completa. E no fim das contas, olha o que a gente acabou de montar em One Piece. O navio que já começa no nível do Tousen Sunny com potencial de virar algo ainda maior, um aprendiz com um destino praticamente escrito, como o Kozuki Momonosuke, um timoneiro que domina o próprio mar, o Jinbe, um carpinteiro que pode transformar tecnologia em arma, que é o Frank. A gente tem uma navegadora que praticamente controla o clima, a Nami, um médico que brinca com as regras da vida e da morte, o Trafalgar Water Law, um cozinheiro que aguenta o nível dos maiores combates, o Sanji. A gente tem a mente que decifra o mundo inteiro, a Nico Robin, um músico que ultrapassa qualquer lógica com sua habilidade, a Uta, um atirador lendário, e a Sop, um espadachim no topo absoluto da história, Drácula e Mihawk. E ainda tem suporte absurdo com o Surume, além da camada de poder bruto com Monken de Luffy e Kaido. E para fechar tudo isso, o primeiro imediato é ninguém menos que o próprio Edward Newgate, o Barba Branca. E no topo de tudo isso, comandando essa bagunça inteira, o Rei dos Piratas, Gold Roger. Sinceramente, isso aqui não é só uma tripulação, isso é praticamente um exército de nível global dentro de One Piece. Então a pergunta final é simples: essa é ou não é a tripulação
e o bando mais forte que já existiu. Agora, eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa tripulação, o que você achou dos nomes que eu coloquei na mesa, se você faria alguma alteração. Aproveita e comenta aqui embaixo a sua lista. Monta toda a sua tripulação com todas essas funções que eu falei aqui no vídeo. Quero muito estar sabendo a opinião de vocês, eu vou estar lendo todos os comentários. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você chegou até esse ponto do vídeo e ainda não deixou teu like, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando tudo que eu vou estar postando por aqui. Considera também se tornar um membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Clique em um desses vídeos que está aparecendo na tela que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.